Divisibilidade por 6. Vamos saber quando é que um algarismo é divisível por 6. Então, vamos lá. O número é divisível por 6 se ele for par, ou seja, divisível por 2. E a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Então, vamos observar. Nós temos o numeral 756. Primeiro, vamos saber se ele é par. É, porque 6 está na relação do 0, 2, 4, 6, 8. Lembra? Então, que é o numeral par, então ele é divisível já por 2. Agora, vamos saber se a soma dos seus algarismos é divisível por 3. Para isso, vamos somar os algarismos. Então, vamos lá. Somamos o 7, o 5 e o 6, que dá quanto? 18. 18 é divisível por 3, que dá 6. Então, o numeral 756 é um número divisível por 6. Primeiro, porque ele é par, ele termina em 6, e a soma dos seus algarismos também dá um número divisível por 3. Divisibilidade por 7. Vamos saber quando é que um algarismo é divisível por 7? Então, vamos lá. O número é divisível por 7 quando dobrarmos o algarismo das unidades e subtraí-lo do que resta do numeral. Se o resultado for divisível por 7, então o numeral de origem também é. Então, vamos observar. Eu tenho o número 203. Então, vamos dobrar o número que corresponde às unidades. Quem é? 3. Lembra? Do final para frente. Então, vamos pegar o número 3 e vamos dobrar. No caso de dobrar, vamos multiplicar por 2, né? O dobro. Então, 3 vezes 2, 6. Pronto, achei o dobro. O que é que nós vamos fazer agora? Qual foi o numeral que sobrou? Tiramos o 3, ficou 20, não foi? Então, 20 menos o resultado do dobro, que deu quanto? 6. Então, 20 menos 6, 14. Então, logo 14 é divisível por 7, não é? Porque 2 vezes 7 não é 14. Então, se isso acontecer dessa forma, o numeral é divisível por 7. Agora, passamos para a divisibilidade por 8. Vamos lá. O número é divisível por 8 quando terminar em 3 zeros ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos da direita for divisível por 8. Então, vamos observar. Eu tenho o numeral 45.128. Pronto. Então, o que é que eu tenho que fazer? Quais são os 3 últimos algarismos da direita? 128. Então, eu vou pegar 128 e vou fazer uma continha de dividir. Vou tentar dividir por 8. Se você fizer a divisão e a conta der exata, então você já sabe que esse algarismo também é considerado um numeral divisível por 8, ok? E se ele também terminar em 3 zeros, você não precisa nem fazer a conta. Ele também é divisível por 8. Então, vamos lá. 7.000, eu coloquei um exemplo aqui de 7.000. 7.000 é divisível por 8, pois ele termina em 3 zeros. Então, vamos recapitular. O número é divisível por 8 quando ele terminar em 3 zeros ou quando os 3 números da direita for o número divisível por 8, ok? Vamos à divisibilidade por 9. Vamos lá. O número é divisível por 9 se a soma dos seus algarismos é um número divisível por 9. Esse critério aqui é parecido com o critério da divisibilidade por 3. Então, vamos lá. Você vai pegar o número 1935, é um exemplo, e somar os seus algarismos. No caso, deu 18. E 18 dividido por 2 é 9. Então, logo, esse numeral é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Vamos dividir por 10. A divisibilidade por 10. Quando é que o número é divisível por 10? Quando ele terminar com um zero, ou 2 zeros, ou 3 zeros. Exemplo, 10, 100, 1000. Ok? Então, pessoal, vamos fazer a leitura dos assuntos, responder as atividades. Um beijo para todos, saúde para todos e até o próximo vídeo. Tchau! Olá, criança! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática. E hoje nós vamos falar sobre os critérios de divisibilidade. Então, gente, nós temos vários critérios. Primeiro, quando é que um número é considerado divisível por 2? Então, vamos saber? Então, o número é divisível por 2 quando ele for par, ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8.
Então, vamos lá. Nós temos aqui exemplo. Nós temos o número 302, ele é par porque ele termina em 2. 216 termina em 6. 10 que termina em 0 e 368 que termina em 8. Observe que todo numeral que terminar em 0, 2, 4, 6 e 8, ele é um numeral par e por isso ele é divisível por 2. Vamos agora observar quando é que o número é divisível por 3. Vamos dar uma olhada? O número é divisível por 3 quando a soma de seus valores absolutos, de seus algarismos, é um número divisível por 3. Então, vamos lá observar. Eu tenho o numeral 621. Se eu somar o 6 com 2 e o 1, vai dar 9. 6 mais 2, 8. 8 mais 1, 9. E 9 é divisível por 3. Então, se isso acontecer, o numeral é divisível por 3. Vamos agora para a divisibilidade por 4. Vamos saber. Então, nós temos... O número é divisível por 4 se o número formado pelos seus dois últimos algarismos for divisível por 4. Então, observe o exemplo. Nós temos o exemplo 4.312. E eu fiz questão de sinalizar os dois últimos algarismos, que é quem? 12. Então, eu vou pegar os dois últimos algarismos, que é 12, e vou dividir por 4. 12 dividido por 4 dá quanto? 3. Então, se isso acontecer... O numeral 4.312 ou outros são divisíveis por 4. Agora, vamos observar a divisibilidade por 5. Vamos lá. O número é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou em 5. Então, observe os exemplos. Nós temos 305, 110 e 835. Todos esses três numerais, eles são divisíveis por 5. Por quê? Porque eles terminam em 0 ou em 5.